Olá, e antes de seguir ouvindo, comente agora, eu desperto agora, porque existe um momento em que continuar repetindo os mesmos pensamentos deixa de ser distração e passa a ser escolha. E se você chegou até aqui, talvez esse seja exatamente esse momento. Muita gente acredita que a vida financeira muda quando surge uma oportunidade externa, quando o dinheiro aumenta, quando o cenário melhora. Mas a verdade é que, se a mente continua a mesma, nada se sustenta. O dinheiro pode até chegar, mas não permanece. As chances podem até aparecer, mas não se consolidam. E isso acontece porque existe uma reprogramação essencial que, quando não é feita, trava todo o resto. O erro mais comum é acreditar que o problema está sempre fora. Fora de você, fora da sua mente, fora da sua forma de pensar. As pessoas mudam metas, mudam planos, mudam estratégias, mudam de ano, mas carregam o mesmo padrão interno. E o padrão interno sempre vence. Ele vence a motivação inicial, vence a empolgação, vence as promessas feitas no começo, porque o subconsciente não responde à empolgação. Ele responde ao que foi repetido e aceito como verdade ao longo da vida. Você pode ter toda a intenção do mundo, pode estar determinado, pode ter o melhor planejamento financeiro nas mãos, mas se o programa interno continua dizendo que você não merece, que isso não é para você, que pessoas como você não prosperam, então nada do que você fizer externamente vai ter força suficiente para superar essa voz interna. Se você não reprogramar agora a forma como enxerga dinheiro, esforço e merecimento, o próximo ano será apenas uma continuação do anterior. Talvez com pequenas variações, mas com o mesmo sentimento de fundo. A mesma sensação de que você tenta, se esforça, faz sua parte, mas algo não encaixa. Algo não avança. Algo trava. Esse algo não é azar. É fidelidade ao padrão antigo. É lealdade inconsciente ao que foi instalado na sua mente muito antes de você ter consciência para questionar. E essa lealdade é tão profunda que você nem percebe quando está sabotando suas próprias conquistas, quando está recuando diante de oportunidades reais, quando está escolhendo o familiar desconfortável ao invés do novo promissor. Desde muito cedo, você aprendeu o que é normal financeiramente, aprendeu o que é esperado, aprendeu até onde alguém como você pode ir. E mesmo que hoje você queira mais, o subconsciente continua operando com base nessa régua antiga. Ele tenta manter você dentro do território conhecido, porque para ele, conhecido é sinônimo de seguro, mesmo que o conhecido seja desconfortável, mesmo que o conhecido seja limitante, mesmo que o conhecido esteja te impedindo de viver plenamente. O subconsciente não julga se algo é bom ou ruim para você. Ele apenas protege o que foi estabelecido como identidade. E se a sua identidade financeira foi construída sobre falta, sobre esforço sem retorno, sobre a crença de que dinheiro é difícil, então qualquer movimento em direção à abundância vai parecer perigoso. É por isso que tantas pessoas sentem medo quando as coisas começam a melhorar. Medo de perder, medo de errar, medo de não sustentar, medo de chamar atenção. Esses medos não são fraqueza, são sinais claros de uma mente que ainda não foi reprogramada para a prosperidade. Uma mente que associa crescimento a risco e não a expansão. Uma mente que aprendeu que quando as coisas vão bem, algo ruim está prestes a acontecer, que não se pode confiar na bonança, que é melhor se preparar para a queda. E com essa mentalidade, a pessoa inconscientemente cria a queda, porque o subconsciente sempre entrega o que você mais repete internamente. Reprogramar agora não significa fazer afirmações vazias ou tentar se convencer de algo que você não sente. Significa observar com honestidade como você reage internamente quando pensa em ganhar mais, manter mais, viver com mais tranquilidade. Se existe tensão, existe um programa antigo ativo. E enquanto ele estiver ativo, o dinheiro nunca será estável.
Você pode ganhar, mas vai gastar de forma impulsiva. Pode receber, mas vai encontrar formas de devolver ao universo rapidamente. Pode ter oportunidades, mas vai hesitar tempo suficiente para que elas passem. Tudo isso acontece porque a mente está tentando manter a coerência com o que foi programado. E coerência, para o subconsciente, é mais importante do que felicidade. Muita gente acredita que precisa de mais disciplina financeira, quando, na verdade, precisa de mais permissão interna. Permissão para receber sem culpa, permissão para prosperar sem se sabotar, permissão para crescer sem se sentir em dívida com o passado. Sem essa permissão, qualquer avanço gera desconforto, e o subconsciente rapidamente cria formas de voltar ao ponto anterior. Você já reparou como certas pessoas sempre voltam ao mesmo patamar financeiro? Não importa quantas vezes subam ou desçam. Isso não é coincidência. É o termostato interno funcionando. É a mente trazendo de volta para o set point que ela conhece e considera seguro. Se você não reprogramar agora, vai continuar achando que o problema é falta de força de vontade, quando na verdade é excesso de condicionamento antigo. Vai continuar se cobrando, quando o que precisa é se reorganizar internamente. Vai continuar tentando controlar o dinheiro, quando o que precisa é mudar a relação com ele. Controle vem de medo. Relação vem de confiança. E não existe prosperidade sustentável construída sobre medo. Existe apenas tensão constante, vigilância exaustiva e uma sensação permanente de que tudo pode desmoronar a qualquer momento. Observe como você fala sobre dinheiro. Observe como você reage quando paga algo. Observe se você sente alívio quando o dinheiro acaba, como se pudesse relaxar porque acabou o problema. Isso é um sinal claro de que a mente ainda vê dinheiro como tensão, não como ferramenta. E enquanto essa associação existir, o subconsciente vai buscar se livrar dele. É como ter um alarme interno que dispara toda vez que a conta bancária sobe. A mente interpreta isso como perigo e imediatamente encontra formas de neutralizar a ameaça. E de repente, você está fazendo compras que não precisava, resolvendo problemas de outras pessoas com o seu dinheiro, tomando decisões financeiras questionáveis apenas para voltar ao ponto de equilíbrio conhecido. Reprogramar agora significa ensinar à sua mente que estabilidade não é ameaça, que prosperidade não é perigo, que crescer não exige sofrimento constante. Isso não acontece de uma vez. Acontece quando você começa a escolher pensamentos mais alinhados, mesmo que no início pareçam estranhos. A mente aprende por repetição, não por intensidade. Não adianta ter um dia de pensamentos positivos intensos e depois voltar para o diálogo interno de sempre. O que muda a programação é a constância. É a escolha diária de interromper o padrão antigo e instalar um novo. É perceber quando você está entrando no piloto automático de escassez e conscientemente escolher um pensamento de abundância, mesmo que seja forçado no começo. Mesmo que pareça artificial, com o tempo, o novo se torna natural. Eu mereço prosperidade. Essa é uma afirmação que precisa ser repetida até que deixe de causar desconforto, porque se ela causa desconforto, é porque existe uma parte de você que ainda não acredita. E enquanto não acreditar, vai continuar bloqueando. Eu mereço receber dinheiro de forma tranquila e constante. Repita isso, observando como seu corpo reage. Se existe tensão, aperto, resistência, então você encontrou o ponto exato que precisa ser trabalhado. Não ignore essa tensão. Ela está mostrando onde está o nó que precisa ser desfeito. O dinheiro flui para mim com facilidade. Observe essa frase. Ela gera ansiedade, gera descrença, gera vontade de rir de tão absurda que parece. Então, esse é o seu ponto de transformação. Porque a realidade financeira que você vive hoje é resultado direto do que você acredita ser possível para você. Se você acredita que dinheiro é difícil, que vem apenas com sacrifício extremo, que sempre falta,
então é isso que você vai criar. Não porque o universo esteja contra você, mas porque você está operando a partir dessa frequência mental. Quando essa reprogramação começa, algo muda silenciosamente. Você para de tomar decisões por medo. Para de aceitar menos do que merece. Para de se colocar sempre em último lugar. E o dinheiro responde a isso. Não por mágica, mas por coerência. Onde existe clareza interna, existe fluxo externo. Porque quando você para de operar do lugar de desespero, você começa a enxergar oportunidades reais. Quando você para de aceitar migalhas por medo de ficar sem nada, você abre espaço para receber propostas melhores. Quando você para de se sabotar inconscientemente, você finalmente permite que as coisas boas se estabeleçam na sua vida. Eu confio na minha capacidade de gerar renda. Isso é fundamental, porque muitas pessoas não confiam, elas até tentam, até se esforçam, mas no fundo existe uma voz que diz que não vão conseguir, que isso não é para elas, que vão falhar como falharam antes. E essa voz se torna profecia autorrealizável. Ela não permite que você se comprometa totalmente com nada, porque já está esperando o fracasso. Então você entra nas coisas pela metade. Desiste no primeiro obstáculo, ou nem tenta de verdade, porque já se convenceu de que não vai dar certo. Talvez você perceba que sempre tentou mudar a vida financeira no momento errado. Sempre depois do problema, sempre no desespero, sempre na urgência. Reprogramar agora é diferente. É escolher ajustar antes do colapso, antes da frustração, antes de repetir o mesmo ciclo mais uma vez. É uma escolha consciente e antecipada de dizer: eu não vou esperar a vida me forçar a mudar. Eu escolho mudar agora, enquanto ainda tenho clareza, enquanto ainda tenho energia, enquanto ainda posso fazer isso de forma intencional e não reativa. Nada muda financeiramente enquanto a mente continua esperando que tudo dê errado. Enquanto o pensamento automático for de perda, de falta, de instabilidade. Mas tudo começa a mudar quando você escolhe interromper esse diálogo interno e introduzir uma nova narrativa. Uma narrativa onde prosperar é possível, seguro e permitido. Onde você não precisa se punir para merecer. Onde você não precisa provar nada para ninguém. Onde a abundância é um estado natural e não uma conquista excepcional que exige sacrifícios sobre-humanos. Eu permito que o dinheiro entre e permaneça na minha vida. Essa permissão é tudo. Porque você pode trabalhar muito, pode se esforçar, pode fazer tudo certo, mas se não existe permissão interna, o dinheiro escapa. Ele vem e vai, chega e some. E você fica se perguntando por que nunca consegue acumular, nunca consegue ter uma reserva, nunca consegue respirar financeiramente. A resposta está na falta de permissão. Está na crença inconsciente de que você não pode ter, que não é seguro ter, que algo ruim vai acontecer se você tiver. Enquanto essa crença estiver ativa, o subconsciente vai garantir que você não tenha. Se você não reprogramar isso agora, o tempo passa. O ano passa e a sensação de estagnação permanece. Você olha para trás e percebe que continua no mesmo lugar. Ou pior, que andou para trás. Não porque faltou esforço, mas porque faltou alinhamento interno. Porque você estava remando contra a corrente da sua própria programação mental. E ninguém vence essa batalha no longo prazo. A programação sempre vence. A menos que você a mude. Mas se você escolhe reprogramar agora, mesmo sem saber exatamente como tudo vai acontecer, algo já muda. A postura muda. A energia muda. As escolhas mudam. Você começa a perceber oportunidades que sempre estiveram lá, mas que você não enxergava. Começa a tomar decisões que antes pareciam arriscadas demais, mas que agora fazem sentido. Começa a se posicionar de forma diferente nas negociações, nas conversas, nas relações profissionais. E as pessoas ao seu redor percebem. Não porque você mudou externamente, mas porque a energia que você emite é diferente.
Eu sou capaz de administrar dinheiro com inteligência e tranquilidade. Repita isso, sinta isso, porque muitas pessoas têm pavor de administrar dinheiro. Evitam olhar a conta bancária, fogem de planilhas, não querem encarar a realidade financeira. E esse comportamento não é preguiça, é medo. É a mente tentando evitar confrontar algo que foi associado à dor, à vergonha, a fracasso. Mas prosperidade exige olhar, exige consciência, exige que você encare os números sem julgamento e sem pânico. E quanto mais você faz isso, mais o medo diminui. Mais você percebe que os números são apenas números, que não definem seu valor, que podem ser mudados. Existe uma diferença brutal entre quem convive com dinheiro e quem luta contra ele. Quem convive trata dinheiro como um recurso que circula naturalmente. Entra, sai, volta, se multiplica. Não existe drama, não existe tensão excessiva. Existe apenas gestão consciente e confiança no processo. Quem luta vive em permanente estado de guerra. Cada conta que chega é uma ameaça. Cada gasto é um motivo de culpa. Cada ganho é temporário, porque logo vai acabar. E nesse estado mental é impossível prosperar de verdade. Eu me liberto das crenças limitantes sobre dinheiro que herdei. Porque você herdou muita coisa. Herdou a forma como seus pais lidavam com dinheiro. Herdou as frases que eles repetiam. Herdou os medos que eles tinham. Herdou as limitações que eles aceitavam. E tudo isso está operando em você agora, neste momento, influenciando cada decisão financeira que você toma. Mas herança pode ser recusada. Você não é obrigado a carregar o padrão de ninguém. Você pode escolher construir o seu próprio. E isso começa quando você identifica o que não é seu e conscientemente decide devolver. A prosperidade é minha por direito. Não por merecimento conquistado através de sofrimento, mas por direito de existência. Você está aqui. Você é parte deste universo abundante. E abundância é o estado natural das coisas. Escassez é construção mental. Olhe para a natureza. Ela não economiza. Ela não retém. Ela produz em excesso. Milhões de sementes para que algumas germinem. Milhares de flores para que algumas se tornem frutos. Esse é o padrão universal. Abundância. E você faz parte desse padrão, a menos que sua mente o contradiga constantemente. E essa é a diferença entre quem repete ciclos e quem rompe padrões. Um espera que o mundo mude, o outro muda a mente e deixa o mundo responder. Um continua reclamando das circunstâncias, o outro entende que as circunstâncias são reflexos internos. Um busca culpados, o outro assume responsabilidade. E responsabilidade aqui não significa culpa, significa poder, porque se você é responsável pela sua programação, então você tem o poder de mudá-la. Se tudo depende de fatores externos, você está à mercê. Mas se depende da sua mente, você está no controle. Eu atraio oportunidades financeiras constantemente. E não porque você é especial em relação aos outros, mas porque você está disponível. Porque sua mente não está mais bloqueando, não está mais filtrando tudo através da lente de "isso não é para mim". Quando você reprograma, você para de ignorar oportunidades por medo, para de descartar possibilidades antes mesmo de investigá-las, para de dizer não para si mesmo antes que o mundo diga. E aí, de repente, parece que as oportunidades aumentaram. Mas a verdade é que elas sempre estiveram lá. Você apenas não estava sintonizado na frequência certa para percebê-las. O dinheiro que sai sempre retorna multiplicado. Essa é uma crença poderosa, porque muda completamente a forma como você lida com gastos. Se você acredita que cada real que sai é uma perda definitiva, você vai segurar demais. Vai criar uma relação de escassez com o dinheiro. Vai ter medo de usá-lo. Mas se você entende que o dinheiro circula, que sair faz parte do fluxo, que você pode gastar conscientemente, sabendo que mais está chegando, então toda a dinâmica muda.
Você para de operar do lugar de carência e passa a operar do lugar de confiança. Minha relação com dinheiro é saudável e equilibrada. E saúde aqui significa ausência de extremos. Significa não idolatrar dinheiro como se ele fosse a solução para tudo, mas também não demonizá-lo como se fosse a raiz de todos os males. Dinheiro é ferramenta, amplifica quem você é. Se você é generoso, amplifica sua generosidade. Se você é inseguro, amplifica sua insegurança. Por isso, a reprogramação é essencial. Porque não adianta ter dinheiro se sua mente não está preparada para lidar com ele de forma construtiva. Eu tomo decisões financeiras com clareza e confiança, porque decisão tomada com medo sempre gera resultado questionável. Pode até dar certo pontualmente, mas não se sustenta. Decisões sólidas vêm de um lugar de centramentamento, de avaliação consciente, de alinhamento interno. E isso só é possível quando você não está operando em modo de sobrevivência, quando sua mente não está em pânico constante, tentando evitar o colapso financeiro que ela acredita ser inevitável. Cada dia minha consciência financeira se expande, porque isso não é algo que você atinge e pronto. É um processo contínuo. Cada novo nível de prosperidade traz novos desafios mentais, novos tetos a serem rompidos, novas crenças a serem identificadas e transformadas. A pessoa que ganha 1.000 por mês tem um teto mental. A que ganha 10.000 tem outro. A que ganha 100.000 tem outro ainda. E cada teto precisa ser conscientemente rompido, não através de mais esforço, mas através de mais permissão, mais expansão de identidade, mais aceitação de que sim, você pode estar nesse novo patamar. Este é o momento, não de fazer mais força, mas de fazer diferente, de reprogramar agora. Porque quando a mente muda, o dinheiro acompanha. E quando o dinheiro acompanha, a vida se reorganiza. Relacionamentos mudam porque você não está mais desesperado. Oportunidades aparecem porque você está disponível. Decisões melhoram porque você está centrado. Tudo se alinha quando a base interna está alinhada. Eu libero toda a resistência à abundância. E observe como essa frase pode gerar reação. Porque você pode nem saber conscientemente que tem resistência. Pode achar que quer prosperidade com todas as forças. Mas o subconsciente sabe, ele sente a tensão, ele percebe o desconforto, ele identifica as associações negativas. E enquanto essa resistência existir, mesmo que oculta, ela vai travar tudo. Por isso a importância de observar sem julgamento, de perceber onde está a trava e de conscientemente trabalhar para dissolvê-la. Prosperidade não exige que eu abandone meus valores. Essa é uma crença importante, porque muitas pessoas associam dinheiro à corrupção, à perda de essência, a se tornar alguém que elas não querem ser. E com essa associação ativa, é óbvio que o subconsciente vai bloquear a prosperidade, porque ele está te protegendo de algo que você considera negativo. Mas prosperidade e integridade podem coexistir perfeitamente. Você pode ter dinheiro e continuar sendo quem você é. Pode prosperar sem se corromper. Pode crescer sem perder sua humanidade. E quando você entende isso profundamente, um dos maiores bloqueios se dissolve. Eu escolho pensamentos que sustentam minha prosperidade. E essa é uma escolha ativa, diária, constante. Porque o pensamento automático vai sempre tender ao padrão antigo. É assim que o cérebro funciona. Ele busca economia de energia e repete o que já conhece. Então, reprogramar exige vigilância consciente no começo. Exige perceber quando você entrou no piloto automático negativo e intencionalmente escolher um pensamento diferente. Com o tempo, esse novo pensamento se torna automático. E aí, a transformação se solidifica. E esse é o verdadeiro começo. O momento em que você decide que chega. Que não vai mais um ano repetindo o mesmo padrão.
que não vai mais se sabotar por lealdade a um programa que nem é seu, que vai assumir o controle da sua narrativa interna e construir uma que te sirva, uma que te expanda, uma que te permita viver plenamente, porque você merece isso. Não precisa provar, não precisa sofrer, não precisa esperar permissão externa. A permissão está aqui, agora, dentro de você. E quando você a concede a si mesmo, tudo começa a mudar. Reprograme agora. Seu futuro financeiro depende disso.